Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, vamos primeiramente rever uma coisa que você já viu o ano passado, porque em breve seu professor vai estar vindo com as novidades de 2021. E o nosso assunto de hoje é povos tradicionais do Brasil. O que é isso mesmo? Povos tradicionais? Que termo é esse? Vamos dar uma olhada então no conceito? Vamos lá então. De acordo com o decreto 6040, os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradições. É possível então a gente entender que os povos tradicionais têm a ver com essa transmissão, né, de conhecimento de geração para geração, transforma-se em uma tradição. Então, se você vê alguém que está lá na floresta, no interior dela, que tem aquele conhecimento de cortar castanha, quebrar castanha, de cortar seringa, e há muitos anos ele foi passando esse conhecimento de pai para filho, e ele vive disso, depende disso, tanto disso como de outras atividades econômicas, então ele está incluído dentro de uma população ou comunidade tradicional, bem como os ribeirinhos e outros, que vamos ver adiante nas nossas explanações dessa aula de hoje. Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão quilombolas, ciganos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, jangadeiros, açorianos, campeiros, vazanteiros, pantaneiros, caatingueiros, entre outros. À medida que você vai pesquisando cada um desses povos tradicionais, como se manifesta essa cultura, qual a origem deles, você finda fazendo uma rebusca na história do próprio Brasil, porque cada um deles é uma espécie de, de, de história do nosso território brasileiro. Coisas que ficaram para trás. Então, é uma espécie de cronologia que muita coisa evoluiu e permaneceu ainda algumas características, algumas delas oriundas da Europa, outras da Ásia, que estão presentes principalmente nas atividades econômicas que cada um destes pratica, e muitas delas de subsistência, apenas para manter a sobrevivência da família e manter a cultura desse povo. Quanto aos quilombolas, que foram dos citados em toda essa lista que foi lida há pouco, o quilombo ou mocambo é o nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes de fugitivos da escravidão do Brasil e que remontam ao período colonial. Por que colonial? Era o período que esses homens e mulheres eram usados como escravos nos vários ciclos econômicos do Brasil. E aí nós temos um quadro ilustrativo de um mapa, fonte Intercept Brasil, que mostra o número de comunidades remanescentes de quilombos por estados. Então temos aí o caso da Bahia, que é um dos estados que tem maior número dessa comunidade, com 718, seguido por Maranhão, 653. Olhando a tabela ao lado, você vai perceber, por curiosidade, o estado do Acre não, pelo menos nessa pesquisa do Instituto Palmares, não apresenta esse tipo de comunidade. E aí tem uma fotografia ilustrativa mostrando uma forma de moradia dos quilombolas em Alcântara, no Maranhão. Lembrando que essas comunidades, como são oriundas dos negros, tempo da escravidão, em sua maioria costumam ser populações de baixa renda ou população de risco, né? Porque vivem em condições precárias.
Na sequência, nós temos o caso dos ciganos. Quando a gente fala de ciganos, os pais da gente geralmente falam de algum dia passando na praça ou na rua e alguma mulher pediu a mão para fazer a leitura do seu futuro, né? E geralmente, realmente, essas pessoas com esses trajes, conforme a ilustração que está aí na tela, eles têm realmente essa prática. É uma delas para poder angariar recurso de acordo com o lugar que está visitando e que não ficam por muito tempo. São andarilhos, dali vão para outro lugar e dependem de várias maneiras de obter recursos para se manter no lugar. Então, uma das principais características dos ciganos é o nomadismo. Então, eles estão constantemente indo de um lugar para outro. Situados em acampamentos em diversos países, este povo tem a capacidade de adaptação em muitas culturas e sistemas econômicos. No Brasil, destaca-se para o grupo Calon, o Roma e o Sinti. Então, depois, se você tiver a curiosidade de estudar um pouco aonde estão os ciganos, tem esse mapa aí. Na região norte você tem 449 municípios e 4 acampamentos, né? Região nordeste, 1.694 municípios, existem 97 acampamentos deles. Região centro-oeste, 39 acampamentos. Região sudeste, 96 acampamentos. E região sul, 54 acampamentos. Mas lembrando que eu estou colocando aí o tronco, né, a base dos ciganos que existem no Brasil. Então, o Calon, o Roma e o Sinti. E aí você vai ver que cada um deles tem características distintas culturalmente e seria importante que você desse uma aprofundada nesses 3 grupos de ciganos. Quanto ao seringueiro, é uma outra categoria também de povo tradicional, né, que forma as comunidades tradicionais na floresta. Os seringueiros são trabalhadores que vivem da extração do látex das seringueiras, árvores com ocorrência principalmente na floresta amazônica do ponto de vista da Hevea brasiliense natural, né, que na floresta ela existe sem ter sido cultivada como acontece em São Paulo e como acontece na Ásia. A região amazônica foi palco do boom da borracha, principalmente nos fins do século XIX e se estendendo com suas crises no século XX. Mas atualmente São Paulo é o maior produtor de látex, de seringueira de cultivo, como citei anteriormente. A diferença é que, enquanto que a seringueira nativa ela está dispersa em toda a floresta com distâncias diferentes, a de cultivo ela é ordenada por distância de uma árvore para outra e o corredor onde é feito o trajeto dos trabalhadores que fazem a extração desse látex. Quanto ao castanheiro, é bom lembrar que, embora eu tenha colocado separado, porque, de certo modo, por muito tempo, o seringueiro ele controlava tanto a extração do látex, como também, na época da castanha, fazia então a coleta, a quebra e a venda desse produto. Mas com o passar do tempo, à medida em que esses produtos tomaram valor no mercado, hoje castanha, uma lata de castanha tem um valor considerável. Então já não é mais domínio apenas do seringueiro essa prática ou do agricultor, mas é de vários trabalhadores da cidade que se aventuram nisso e pasmem, muitas das vezes sem nem ter propriedade, sem ter autorização para entrar em certas propriedades, conseguem coletar castanha e quando o próprio dono vai atrás, nem ele acha para poder fazer o seu tatu no leite da castanha. Então vejam que hoje está bastante pulverizado aqueles que fazem a extração da castanha no território. Então, o castanheiro tem como atividade principal a colheita dos ouriços. Muitos deles também possuem atividades complementares, como pesca e produção de farinha, que é exemplo da coleta de ouriços, também compartilham de uma relação profunda com a floresta e asseguram inúmeras e contínuas conquistas para as comunidades. Temos também as quebradeiras de coco babaçu. O conhecimento é passado de geração e isso aí caracteriza então povos tradicionais. E a questão central é gênero, a atividade exercida exclusivamente por mulheres. As meninas aprendem desde cedo a lidar com o coco, acompanhando suas mães, desde a coleta dentro das fazendas ao carregar para casa e a quebra do coco para tirar
A amêndoa. E aí isso vai ser, então, uma atividade que é a subsistência dessas mulheres. Existem as associações delas. Então, é uma referência no Brasil essas mulheres quebradeiras de coco de babaçu. As comunidades tradicionais também temos os ribeirinhos, né? E aí é uma realidade amazônica e nós conhecemos isso. Os ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam um pequeno roçado para o consumo próprio e também podem praticar atividades extrativas de subsistência. E aí eu coloquei duas fotografias ilustrativas. A moradia flutuante, não necessariamente o ribeirinho ele mora dentro d'água como essas casas flutuantes. Ele também pode estar na parte seca do rio, onde não ocorrem inundações. E também o próprio transporte escolar ribeirinho, que atende os estudantes que dependem de se deslocar para um lugar distante onde ele mora, mas que atende toda a população que fica no entorno do rio. O jangadeiro, por outro lado, está associado à questão dos mares, né, do litoral. O jangadeiro é um pescador artesanal que conduz e utiliza a jangada como embarcação, referindo-se como um indivíduo dono, patrão ou tripulante dessa embarcação tradicional. E aí temos os pescadores tradicionais, que acontecem muito na região amazônica, incluindo o próprio litoral onde é banhado a região norte e todo o litoral brasileiro, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E também não devemos esquecer o sertanejo ou o vaqueiro. O vaqueiro ele vai ter uma configuração diferente de acordo com a região. Quando você está na região Nordeste, onde está presente uma forma de vegetação de espinhos, você vai ver que a própria forma de vestimenta e proteção do vaqueiro é outra, totalmente diferente do Sudeste, do Centro-Oeste e Sul. E aí ele também recebe o nome de sertanejo, né? Tem a ver com o nexo com o sertão, né? Sertão nordestino. E aí, eu queria convidar vocês para o exercício, prestem bem atenção à pergunta. Por seus processos históricos e condições específicas de pobreza e desigualdade, acabaram vivendo em isolamento geográfico e ou cultural, tendo pouco acesso às políticas públicas de cunho universal, o que lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, além de serem alvos de discriminação racial, étnica e religiosa. A citação traz referência a, letra A, pobreza do Brasil, letra B, condições das populações ou comunidades tradicionais, letra C, igualdade de gênero, ou letra D, apenas aos seringueiros e castanheiros da Amazônia. Fez a sua escolha já? Se você disse que a resposta correta é a letra B, tá certo, meus parabéns. Está servindo as condições das populações ou comunidades tradicionais. Com isso, eu convido que depois você se aprofunde naquele início da aula que fala sobre essas populações tradicionais. Repetindo, essas populações tradicionais é um povo que mantém a sua cultura, seus costumes, as suas tradições que são passados de uma geração para outra. Ela pode estar lá no Ártico, ela pode estar na Amazônia, pode estar na região nordestina. São características que se mantêm, por mais que sejam ameaçados pela modernidade atual. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a página Seduc. Um abraço e até a próxima!